Recuerden que nosotros estamos en los primeros años de la historia de la iglesia y estos puntos donde los ángeles actúan es para nosotros un ensinamiento muy rico. En el libro, en el capítulo 12 empieza así: por aquel tiempo el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en el cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guarda a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo. Y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió así y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Podemos decir que este capítulo es un gran ejemplo para nosotros y para todos aquellos que desean dedicarse al apostolado. Incluso en el ambiente de su trabajo, de su familia, tratan de poner el Señor en estos ambientes que viven. Aquellos que se dejan mover por el Espíritu Santo y por la fe, la gracia de Dios hará maravillas en sus vidas a través de los santos ángeles, tal como lo hizo en la historia de los comienzos de la iglesia. Nosotros tenemos que tener conciencia que la iglesia apostólica es la misma de hoy. Jesús continúa a ser la cabeza de la iglesia. Los ángeles continúan a ser miembros de la iglesia que nosotros formamos también. Como era en el principio, continúa hoy si abrimos la puerta. Y San Lucas, el escritor de los Hechos dos Apóstoles, se preocupa em situar historicamente este episódio
del arresto de Pedro. Estamos, en verdad, el año 44 de la era cristiana, en el cuarto año del imperio de Claudio, y este rey Herodes Agripa era hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande, que ordenó la matanza de los santos inocentes en el momento del nacimiento de Jesús. Y entonces esta persecución no se limitó a maltratar a algunos miembros de la iglesia de Jerusalén, sino que se concentró en los propios apóstoles. Hizo que mataron a Santiago, hermano de Juan, con la espada, isto é, quer decir, lo hizo decapitar. Santiago, el mayor, fue el primero de los apóstoles a dar su sangre por Cristo. En este momento, el año 44, se realiza la profecía de Jesús cuando su madre hizo la petición a Jesús, ordena que estos mis dos hijos se sienten un a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Y Jesús, en lugar de cumplir esta petición, profetiza que estos dos hermanos habrán de participar, harán beber su cáliz, su copa. Y claro que os apóstolos de um maestro crucificado, para participar em sua realeza, devem primeiro participar em sua pasión, em dar sua vida, su sangre, para a salvação del mundo e para que el evangelio llegue a todas as partes. E quando Jesús llamó a sus apóstoles, no los engañó con ilusiones de este mundo y les dijo la verdad. Por ejemplo, cuando Pedro preguntó, ¿y nosotros qué recompensa habemos de tener? Y Jesús ha dicho, en verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí, por el Evangelio, que não reciba agora, neste tempo, 100 vezes mais, junto com persecuções. Então, o Senhor não promete neste mundo o cielo. Ele promete-nos dar recompensa, muito mais que hacemos, pero com persecuciones. Sin embargo, también participar en la copa de Jesús nos promete una gran recompensa. Bem-aventurados vosotros quando os insultem e os persigam e os calumniem de qualquer modo por minha causa. Alegrai-os e regozijai-os, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Portanto, se nosotros sufrimos por Jesús, por la iglesia, por nuestra fe, por amor a Cristo, estamos seguros que será grande nuestra recompensa. El arresto de Pedro. Herodes, vendo que tal procedimento agradava aos judíos, também hizo arrestar a Pedro. Esta persecução llega hasta el arresto de Pedro, que es la cabeza visible de la iglesia de Jesús. Y Pedro estar en el cárcel, o
ocorre exatamente no mesmo momento que Jesus, quer dizer, por el tempo da festa da Páscoa. Al igual que Pilatos, Herodes Agripa cometeu esta injustiça para complacer a los mesmos judíos que condenaram e pediram a morte de Jesus. E podemos dizer, para Pedro, ele estava perfeitamente consciente de que o resultado desta prisão poderia ser a mesma condenação que sofreu Jesus. Assim que ao final de sua milagrosa liberação, ele mesmo declarou: agora sei realmente que o Senhor ha enviado a seu ángel para libertar-me das manos de Herodes e de toda a expectação do pueblo de los judíos. E é curioso, e nós outros já, eu não me recordo, não sei se foi uma das primeiras meditações, vimos que Pedro e os apóstolos de noite foram libertados e para o sinédrio, para o sumo sacerdote, foi uma coisa verdadeiramente sem explicação. E Herodes Agripa, nesta prisão, ele teve um cuidado muito especial. Não solamente tinha a porta cerrada com alguns guardas em la porta, pero a hora que se passa, a segurança está bem reforçada. Em realidade, foi quem entregou Pedro à la custódia de 4 piquetes de 4 soldados cada um. A noite anterior ao dia que Herodes ia a conduzi-lo ao tribunal, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, atado com cadenas. E os sentinelas faziam guardia à la puerta de la cárcel. Ante a gravidade da situação, São Lucas nos dá este testemunho da igreja de Jerusalém. Mientras Pedro estava em la cárcel, bem custodiado, a igreja orava insistentemente a Deus por ele. E aqui um hermoso testemunho da união que existia entre os fieles e entre eles e os apóstolos. Sabemos aún que não havia chegado o momento que Pedro tinha que dar seu sangue por Jesus. Pero estamos seguros, se contemplamos bem, se nos ponemos em la persona de Pedro, podemos dizer que ele viveu aqui seu huerto de los olivos e participou na paixão, na agonia de Jesus. Podemos imaginar, se nos ponemos em la persona de Pedro, que agonia tuve durante o tempo que estuve em el cárcel, esperando por um juízo injusto e a sentença de morte. E com certeza, assim como Jesus orou com grande insistência e por isso recebeu del Padre o consuelo del ángel, também, graças à oração da igreja, estou seguro que também Pedro orou muito naqueles últimos dias. Pedro recebeu a ajuda inesperada del ángel porque todos estavam unidos em um só coração e uma só alma, orando por ele. E o livro de los Hechos dos Apóstolos narra desta maneira a acção del ángel. De repente se apresentou el ángel del Senhor e se iluminou la celda.
tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos. Y al ángel añadió: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo. Y al ángel le dijo: envuélvete en el manto y sígueme. Salió y lo seguía sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Como en el Antiguo Testamento, las situaciones en las que intervino el Santo Ángel, aquí intervienen como quien tiene autoridad. Es decir, no pide, sino ordena. Lo que es seguro es que, al final, Pedro salió y lo siguió. Esta actitud práctica de Pedro hacia el ángel es la de alguien que está muy familiarizado com estes espíritos benditos. Podemos dizer que a partir do momento da ascensão, os apóstolos não têm nenhuma reação de temor, de prostração, não. Eles escutam com naturalidade e obedecem a la voz de los ángeles. E aqui também, quer dizer, Pedro dá a verdadeira resposta que o homem deve dar ao ángel. Segundo a palavra do Senhor em um livro do Éxodo, estén sempre atentos em sua presença, escutem o que lhes diga, não lhes desobedeças, porque Ele não perdoará tus transgressões, e habla em mi nombre. Se lhe obedeces fielmente e haces o que eu digo, tus inimigos serão mis inimigos, e tus adversários serão mis adversários. Então, nós podemos perguntar que exemplos Pedro nos dá e que devemos imitar. Podemos dizer 3, muito importante: confiança incondicional que Ele põe em ángel. Segundo, obediência pronta a sua voz. Pedro não questiona nada. E seguir ao ángel como instrumento da misericórdia de Deus, porque o ángel actúa em nome de Deus. Portanto, o santo ángel manifesta o poder que tem sobre as coisas deste mundo em 2 momentos. Primeiro, quando Pedro se despertou ao toque do ángel e se levantou obedecendo a sua palavra, as cadenas se lhe caíram de las manos. Mira, o ángel não tocou nas cadenas. A única coisa, quando Pedro, obedecendo a sua palavra, quando ele se levantou, imediatamente as cadenas se lhe caíram. Outro ponto: depois de atravessar a primeira e a segunda guardia, chegaram ao portão de hierro que dava à cidade, que se abriu solo ante eles. E é curioso também como os 2 guardias que estavam guardando Pedro, enquanto ele dormia, Pedro hizo tudo que o ángel lhe ordenou e os guardas não se inteiraram. Também passaram
por la primera y segunda guardia, pasaron por ellos. Os hombres não se deram conta de nada. Llegaron ao portão de hierro que se abriu solo ante ellos. Entonces, la cosa curiosa es cuando el ángel se marchó, foi quando pude deixar Pedro solo para seguir su camino sem peligro. E solamente quando el ángel se retirou, Pedro entrou em razão e foi capaz de distinguir a acção del ángel de uma visão. Então, é muito possível que também em nossa vida, quando o ángel está a actuar, não nos damos conta. Pero depois, quando refletimos sobre a graça recebida, sobre a ocorrência que se passou com nós outros, damos conta, meu ángel, muitas graças, porque está aqui tu mano. Outro ponto nesta reflexão que para mim me toca muito ao coração é a atitude dos cristianos de Jerusalém. Depois de las palavras de Pedro, agora sei realmente que o Senhor ha enviado seu ángel para livrar-me, São Lucas continua a narração assim. Dando-se conta da situação com claridade, se dirigiu à casa de Maria, a madre de Juan, por sobrenome Marcos, donde havia muitos reunidos em oração. Habiendo golpeado a porta de la entrada, se acercou uma serpiente chamada Rode para ver quem era. Reconoció a voz de Pedro, mas llena de alegria não abriu o portão, senão que correu adentro a anunciar que Pedro estava na porta. Eles lhe disseram: estás louca? Pero ella insistia afirmando que era assim. Então, eles disseram: és su ángel. Para aqueles que estavam reunidos na casa de Maria, madre de Marcos, a resposta que eles deram a Rode, é su ángel, mostra que havia também não só entre Pedro e os ángeles, mas também entre os cristianos, uma convivência com os santos ángeles. Então, podemos dizer que para ele dizer és su ángel, isto significa, se não és realmente Pedro quem está em la porta, uma voz similar a la de Pedro solamente pode ser de su ángel. E isto está confirmado em la palavra de um santo, São José Maria Escrivá, em seu livro El Camino. E São José Maria escreve estas palavras, estou a ler agora o texto, escreve estas palavras ao comentar esta passagem. Bebe en la fuente cristalina de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 12, Pedro foi liberado de la prisión por la mano del ángel. Llega a la casa de la madre de Marcos y los que estaban ali não queriam creer en la pequeña criada, que afirmava que Pedro estava en la puerta. És su ángel, dijeron. Es asombroso
lo confiados que estaban los primeros cristianos en sus ángeles de la guarda. ¿Y tú? Entonces nosotros podemos perguntar-nos hoje como podemos ter esta familiaridade com os ángeles. Esta familiaridade que existia nos primeiros dias da Igreja Apostólica. Só há uma maneira. Abrir nossa vida de todos os dias e invitar a los santos ángeles, empezando por nuestro ángel de la guarda, a vivir com nosotros em todas as circunstâncias. Eu vou fazer uma comparação e eu espero que vocês possam compreender. Imaginem, nós estamos em el sillón ver uma película. Nós estamos como espectadores. Pero ver uma película é uma coisa, actuar e trabalhar nesta película é outra. É viver a história por dentro, não por fora. E muitas vezes nossa vida é como uma película e nosso ángel de fora mira-nos. Quantas vezes ele pensa, eu poderia te ajudar, pero tu não me abres a porta, não me pides. O ángel não deseja ser um espectador de nossa vida, ele deseja trabalhar dentro de nossa vida. Ele deseja actuar participando em la película de nossa vida, em la história de amor que temos com Deus e com os hermanos. Nós temos que invitá-lo. Eu posso dar solamente alguns exemplos práticos. Por exemplo, antes de começar nossa oração ou algum acto de piedade, mi ángel reza comigo e completa tudo o que me falta em perfeição. E quando terminamos a oração, é muito importante não olvidar de dar graças. Mi ángel, muitas graças. Antes de qualquer trabalho, mi ángel trabalha comigo e me ajuda. Se estamos presentes em um momento de convivência entre amigos, muitas vezes nossos diálogos, nossa conversação degenera. Muitas vezes tomba em críticas, em murmuração, em juízos. E podemos, antes de começar, mi ángel não deixe sair de minha boca nenhuma palavra negativa. É muito importante que nossas conversações, nossos convívios sejam sempre dignos da presença de nossos ángeles. Se caminhamos por la calle ou estamos em alguma tienda, com os ángeles custódios de toda a gente que está aqui, ou que passa, que se cruza comigo. Com estes ángeles, quero fazer um acto de amor à Santíssima Trindade. Com os ángeles, Santo, 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 és o Senhor Deus do universo. Porque esta plegária que nós temos na missa tem o poder de unir o cielo e a terra em la mesma adoração, em la mesma alabanza. E nós também, por meio da adoração, podemos, sem nenhuma dúvida, unir-nos a los ángeles. Porque eles são os adoradores de Deus
en la máxima perfeição. Então, por exemplo, estamos numa tienda. Quantos ángeles estão ali? Estamos esperando por nossa vez para pagar com os ángeles de toda esta gente que está aqui. Com eles adoro o Deus 3 vezes santo. E hacemos um acto de adoração. Ustedes não podem imaginar que oração sobe ao céu solamente por nossa invitação. E poderia aqui dar muitos exemplos, pero eu desejo de todo meu coração que seja o Espírito Santo mesmo, o Senhor de los Ángeles, quem os inspirará como viver com seu ángel e com os ángeles, a gente que vive com ustedes, que trabalha com ustedes, que camina com ustedes, que se cruzam en la calle com ustedes. Estou seguro, se ustedes abrem sua vida ao trabalho de Los Ángeles, como Pedro os diga em nome do Senhor, verás maravilhas de Deus, a glória de Deus. E para concluir nossa meditação, uma última pergunta. Qual é o fruto de esta intervenção angélica? Esta vez, o ángel não ordenou a Pedro que volviera ao lugar onde havia sido encarcelado, como ocorreu depois de seu segundo arresto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Aqui Pedro, depois de dar testemunho a todos os que estavam reunidos em la casa de Maria Madre de Marcos, de lo que o Senhor havia hecho por ele através de seu ángel, Pedro se retirou de ali e se foi a outro lugar. La desafortunada política de Herodes de querer complacer a los judíos le levou a acumular injusticias e crímenes crueles. Por isso, o Senhor enviou a seu ángel, a Herodes, como ministro de sua justiça. E neste mesmo capítulo dos Hechos 12, em versículo 23, está escrito: en el mesmo instante, el ángel del Senhor le golpeou por não dar glória a Deus. E quando foi roído por los gusanos, expirou. Este es el ejemplo práctico de las palabras del Señor. Si escucharais la voz del ángel y hacéis todo lo que os digo, seré enemigo de vuestros enemigos y perseguiré a los que os atormentan. Entonces vemos que Herodes, que tenía tanta gloria y tanta fama del mundo, se murió de una muerte muy triste en la mano del ángel como ejecutor de la justicia de Dios. Y termino, estou de novo a ler um testemunho de um santo, um conselho, não é tanto um testemunho, é mais um conselho, de São Francisco de Sales, obispo e doutor da Igreja. Este santo escreve em seu livro Obras. Ele escreveu o seguinte: familiarizem-se muito com os ángeles.
Veem-los a menudo invisivelmente presentes em suas vidas e particularmente amem y reverencien el ángel de su diócesis, a los ángeles de las personas con las que viven. Ustedes, ¿cuántas personas têm em sua casa? Cada pessoa tem seu ángel. Quantos ángeles vivem em sua casa? Não solamente pessoas humanas, ángeles vivem em sua casa. Sua casa é a casa dos ángeles também. Então, este santo reverencia também os ángeles, as pessoas com as que vivem, especialmente a seu ángel de la guarda. Suplica-lhes a menudo, alabem-nos diariamente e aproveitem sua ajuda em todos os seus assuntos, já seja a nível espiritual ou temporal, para que cooperem de acordo com suas intenções. Aquele conselho maravilhoso. Então, vocês podem ver de la catequesis de hoje que isto que vengo a falar com vocês não é uma doutrina nova. É uma coisa, uma graça que está contida em la palavra de Deus, em la primeira história de la Iglesia. E que podemos dizer é uma perla que estuvo velada e que é necessário descobrir. Porque a Iglesia é a mesma. Los ángeles son los ángeles. Hoy estamos en nuestra misión. Hoy nosotros tenemos nuestros ángeles con nosotros. Eu solamente vou dar outro exemplo, uma partilha fraterna com vocês, com uma humildade, não é com vanidade ou com orgulho, não, é com humildade, com uma partilha de um irmão para outro irmão, para ajudar a vocês mirarem as coisas com outros olhos. Por exemplo, em minha oração de la mañana, foi uma oração que é pouco larga, que ao longo de minha vida o Espírito Santo me ensinou. Foi o Espírito Santo que me ajudou a componer minhas orações de la mañana e em ponto eu rezo por la mañana em honor de mi ángel e em honor de todos os ángeles, de toda a gente que vou passar ou que me vou encontrar em todo o dia, hasta o final. Por exemplo, hoje por la mañana eu empecé meu dia rezando também aos ángeles guardianes de ustedes. Sus ángeles estiveram presentes em minha oração. Porque ustedes, su presencia, hace parte de la gran riqueza del día de hoy. Y cuando empieza el día rezando a los ángeles, la guarda de toda la gente, mismo la gente que no me doy cuenta, cuando voy con carro, quantas gente passa, quantos carros passam, quanta gente nos pasillos. Pero eu rezei aos ángeles da guarda, aos ángeles protectores de toda esta gente. Possivelmente muitos destes ángeles
vamos encontrar solamente uma vez en la vida. Por ejemplo, em uma tienda. Quem nos garante que vamos encontrar as mesmas pessoas de novo? Quer dizer que nós outros estamos na presença de seus ángeles solamente naquele momento, naquele dia, naquela hora. E quantos destes ángeles estão completamente olvidados? Ocupam o último lugar na vida de seus protegidos. E que consuelo nós outros podemos dar quando começamos nosso dia sem encontrar nenhuma pessoa, pero já hago este acto de amor, de alabanza, los ángeles de guarda de toda a gente, hasta o final do dia, hago um Padre Nuestro, uma Ave Maria e um Glória ao Padre. Isto é solamente uma partilha fraterna para vocês compreenderem como nosso dia se pode transformar. Pode ser diferente, pode ser mais rico, com uma coisa tão sencilla, tão pequenita.